Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre datasheet e esquema elétrico. Então eu estou aqui com um esquema elétrico de um Motorola Moto E22 e eu estou aqui na parte do layout da placa. O componente em questão que a gente vai fixar é o circuito de carregamento. Perceba que aqui a gente tem no layout da placa o desenho 2D dos componentes. E temos aqui, no caso, este U505. Esse componente aqui é o responsável pelo carregamento desse smartphone. Todo CI, todo circuito integrado, ele recebe o prefixo U seguido do sequência alfanumérica, U505. Então, U vem de Unit. Eu tenho um vídeo mais antigo aí que mostra em detalhes esse assunto. Então, vamos pegar esse componente aqui como base, então U505, e vamos aqui no esquema elétrico. Então, perceba o seguinte, o esquema elétrico é um mapa da placa. É um mapa, ele tem toda a conexão que vai ligado os componentes, nas trilhas, os capacitores que vão ligados nos circuitos integrados. Lembrando que os circuitos integrados são os componentes principais, obviamente. Aí a gente chama, né, os circuitos integrados de componentes ativos, e a gente tem os componentes passivos, né, capacitores, resistores, indutores, ligados ao componente principal, que é os circuitos integrados. Então, o esquema elétrico é isso que a gente está vendo aqui, ó. Então, ele tem aqui a disposição das trilhas ao qual vai conectado em cada ponto para desempenhar a função correta. Vamos tomar como exemplo aqui o pino 1. Aqui. O pino 1 nós temos aqui fora do CI. Perceba, fora do CI, nós temos aqui o nome que o engenheiro da Motorola deu de VCHG. Internamente, a gente tem o nome de VBus. Esse nome interno que tem dentro dos circuitos integrados no esquema elétrico é determinado pelo fabricante do circuito integrado, que no caso é o fabricante SG Micro, correto? Então, SG Micro é o que fabrica esse circuito integrado, que é responsável pelo carregamento da bateria desse Moto E22. É claro que ele pode ter em outros smartphones, então a ideia é a mesma. Então o pino 1 aqui, ó, se a gente for aqui no datasheet, vamos ver umas questões aqui, ó. Então aqui a gente tem o diagrama bem simplificado dele, e o VBus aqui, ó, a gente tem aqui que a entrada de tensão varia de 3,9 a 13,5, ele suporta isso. Não necessariamente que aqui na placa isso vai ser suportado, o componente suporta, mas os capacitores podem ser, por exemplo, dimensionados por uma tensão limite. Se você colocar 13 volts, o CI não queima, mas os capacitores, se eles forem de tensão menor, que é um parâmetro do capacitor, ele pode vir a entrar em curto e desempenhar uma função totalmente contrária. Então isso que o datasheet nos dá, porque ele é o manual técnico do componente, ele é o manual técnico do circuito integrado. Então a gente sabe que o Moto E22 é um celular bem tranquilo, bem simples, que suporta, de acordo com a fabricação da Motorola, 5 volts de entrada aqui para poder fazer o carregamento do smartphone. Mas segundo o datasheet, a gente sabe que ele suporta valores de tensão de 3,9 a 13,5 volts. Beleza? Então o datasheet é interessante por isso. Em se tratando de questão de segurança, de proteção, não abri o esquema aqui para interpretar bem corretamente ele aqui mais, porque a ideia não é essa, mas às vezes pode ter um circuito OVP, Over Voltage Protection, que não vai deixar a tensão subir além de 5 volts, talvez ali uma tolerância um pouco mais. Por isso não adianta a gente querer colocar na placa aqui, nessa linha, acima de 5 volts, porque pode entrar em proteção. Mas é o caso da gente pegar e analisar e ver se tem essa proteção ou não. Senão você pode colocar ali até 3,5 volts que ele vai carregar normalmente. Beleza? Porque o que interessa aqui pra gente é o manual técnico do componente. Beleza? Que é o datasheet. Vamos investigar mais esse pino 1.
Então, o pino 1, vamos ver aqui que a gente tem... Aqui tem uma série de descrições, como eu falei para vocês aqui, é só para diferenciar essa aula, esse vídeo para vocês, o que é esquema elétrico e o que é datasheet. Mas, futuramente, a gente vai produzir um conteúdo para poder saber como que a gente interpreta o datasheet. Então, aqui a gente pode... Aqui tem a visão espacial do componente, com cada terminal dele especificamente ali bem detalhado. E o pino que a gente quer é o pino 1. Então, o pino aqui, ó, pin description. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, pino 1, esse datasheet aqui está sendo para dois componentes de versões diferentes, o SGM 41541 e o 41542. No nosso caso aqui, ó, a gente está, segundo o esquema elétrico, o 542. E aqui no datasheet a gente tem o seguinte, o datasheet também precisa a gente ter um pouco de noção de inglês ou usar o tradutor aí, né? Então, o pino 1 é necessário para poder fazer com que o aparelho carregue, né? Porque é a entrada de alimentação que vem do carregador USB. Então, ele está dizendo aqui pra gente que é o pino que vai receber a alimentação do adaptador, perceba aqui, que é o carregador, para poder começar a fazer o carregamento. Vamos pegar outro pino aqui que eu vi que é interessante, que é o D+, D-, né? A gente está cansado aí de ver, claro, futuramente aí no nosso curso vocês vão perceber que a gente vai detalhar isso daqui passo a passo. Tem um conteúdo muito bacana que tá vindo aí, bem diferente desses outros que a gente sempre tá vendo por aí, conteúdo técnico mesmo. Então vamos lá, D+, D-, pino 2 e 3. Então aqui, se a gente for ver aqui, ó, pino 2 e pino 3, D+. Então é a linha de dados, para poder fazer o que? O carregamento pleno. A gente sabe que além de fazer transferência de dados com o computador, conexão com o computador, ele também serve como parâmetro de carregamento. Sem essas linhas aí ou com algum problema nelas, o smartphone não carrega adequadamente. Beleza, galera? Então assim, ó, resumindo, esquema elétrico é o mapa da placa projetado pelo fabricante, no caso, Moto E22, Motorola. Então tem todas as conexões aqui, né? Repetindo, o que tem fora do esquema foi projetado pelo engenheiro da Motorola. Por exemplo, esse pino 13 aqui é EINT_CHG_0. E a gente vem aqui dentro do circuito integrado, o fabricante do componente SG Micro deu o nome como INT barrado, beleza? Já o datasheet é o manual do componente, as especificações mínimas e máximas, como que a gente vai ligar fazer com que esse circuito trabalhe de fato para poder carregar uma bateria. Beleza, galera? Então essas são as diferenças entre esquema elétrico e datasheet. Beleza, galera? Então, até a próxima. Valeu!